Olá, amigos! É um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante, tão relevante, tão estratégico nas organizações, na gestão de pessoas, em todas as áreas, na área de saúde, na educação, no empreendedorismo. Falar sobre um tema contemporâneo, relevante, estratégico. Inteligência emocional. Relações interpessoais. A importância de sabermos lidar com as pessoas a partir da gestão das nossas próprias emoções. Inteligência emocional significa equilíbrio, maturidade, harmonia entre os desejos, potencialidades, emoções e os limites, potencialidades e oportunidades que o ambiente externo, que a realidade externa, que o mundo oferece para a gente. Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldades para tomar decisões, para se posicionar diante da vida, para lidar com as frustrações e para conseguir desenvolver todas as suas competências, porque falta a elas inteligência emocional. Inteligência emocional significa a gente ter a capacidade de, diante do que a vida nos impõe, ter uma adaptação criativa, transformadora, harmonizadora, inspiradora, que viabilize que todas as informações que nós temos acesso, diante de tantos estímulos que a mídia, que as nossas experiências nos apresentam, que toda a tecnologia, que todo o mundo virtual, que toda a internet nos oferece, que nós possamos utilizar essas informações para transformar em conhecimento, em algo aplicável que nos ajude no processo de desenvolvimento, aprendizagem, mudança, transformação e transcendência. Falar em inteligência emocional é falar na capacidade das pessoas serem aquilo que potencialmente elas podem e desejam ser. Significa aprender a lidar com os obstáculos, prospectar as oportunidades e, num ciclo virtuoso e criativo, contribuir com sustentabilidade para que tenhamos relações mais maduras, mais saudáveis e mais agregadoras. Nós partimos de um pressuposto fundamental quando falamos de inteligência emocional. Nós partimos do pressuposto que todo mundo pode mudar. Veja bem, a psicologia é uma ciência humanista, é uma ciência que é otimista, mas ela não é ingênua nem utópica. O que a psicologia afirma é que todos nós, seres humanos, podemos mudar. Não necessariamente que todos nós vamos mudar. O que a psicologia afirma é que eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, não se ensina papagaio velho a falar, pau que nasce torto nunca se endireita, no senso comum, não se aplica ao comportamento humano. Porque nós podemos mudar, podemos evoluir e podemos aprender sempre coisas novas, com equilíbrio, maturidade, inteligência emocional. Só que para haver mudança, desenvolvimento, melhoria, transformação, é necessário que nós tenhamos duas variáveis que nem sempre estão presentes. A primeira variável, imprescindível para que haja um ciclo virtuoso de aprendizagem e melhoria, desejo. Precisamos desejar, precisamos querer. É importante uma atitude para que a nossa vida mude, para que nós possamos lidar melhor, de forma saudável e ajustada com a realidade. Desejar. Só que temos que tomar cuidado para não cair numa visão reducionista e simplista da autoajuda. O poder do pensamento positivo. Querer é poder, é só querer. Não é verdade. Querer não é poder, querer é condição necessária, mas não é suficiente. Sem querer, esqueça. Só querer não garante nada. Porque além de querer, além de desejar, além de ter atitude, além de se posicionar na vida, é necessário que nós tenhamos condições e oportunidades. Nem sempre nós temos as condições e as oportunidades para colocarmos em prática tudo aquilo que desejamos. Quantas pessoas gostariam de passar num concurso para auditor fiscal da Receita Federal e ouve de maneira ingênua de outras pessoas, é só querer, se estudar você passa. Não é verdade. Para ser aprovado num concurso dessa complexidade, com essa concorrência, é necessário que você tenha desejo,
mas é necessário que você tenha chance, oportunidade de viabilizar toda a sua potencialidade. Será que eu posso parar de trabalhar para ficar apenas me preparando para os concursos? Ou eu vou me preparar para um concurso desse apenas 2 horas por noite, chegando em casa às 8h30, estudando de 8h30 às 10h30? Vai ser difícil concorrer com alguém que durante 12 horas por dia, há 3 anos, só faz se preparar para esse concurso. Nós precisamos de condições e oportunidades. E precisamos de desejo, atitude, um conjunto de crenças que nos posicione de maneira saudável diante da vida. Inteligência emocional significa não se acomodar diante das dificuldades e prospectar as oportunidades de crescimento e de melhoria. E ao mesmo tempo, despertar interiormente num movimento criativo e transformador para ir em busca dessa evolução. Superando aquela zona de conforto incômoda que muitas vezes nós, seres humanos, estamos submetidos por um posicionamento que é viabilizado por nós mesmos, nas nossas escolhas. Quando a gente fala em mudar, crescer, se desenvolver e evoluir, a gente fala da necessidade de ter um posicionamento diante da vida que viabilize isso. E a inteligência emocional é imperativo. Se você quiser ter uma relação com a vida e com o mundo que viabilize essas transformações e melhorias, você precisa de outras 2 características. Você precisa de humildade e precisa de coerência. Humildade significa estar em busca de aprender constantemente. Humildade significa reconhecer que não é autossuficiente. Humildade significa reconhecer que precisa sempre das outras pessoas. Humildade é reconhecer que você sempre tem a aprender, sempre tem com quem aprender. Humildade, identificar que você não é o dono da bola, não é o último biscoito do pacote, não é a bala que matou o presidente Kennedy. Reconhecer que você sempre pode evoluir, avançar e melhorar a partir das outras pessoas com relações que sejam construtivas. Eu tenho muita preocupação com o Neymar, porque Neymar está num momento de busca individual, de louros, de vitórias, de prêmios individuais. O projeto de Neymar é um projeto individual. Ele quer ser o melhor jogador do mundo. Para isso, saiu do Barcelona e foi para o PSG. Nem chegou direito no clube e já começou a se indispor com os seus companheiros de time. Já brigou, já disputou a prioridade, a prerrogativa de ser o batedor oficial de pênaltis com um atleta mais antigo que estava lá e que era o ídolo até a sua chegada, Cavani, o uruguaio. E gerou tumulto, conflito e dificuldades na convivência e na ambiência do clube. Nem chegou, nem conseguiu ainda terminar a primeira temporada e já se fala que ele está arrependido, que quer se transferir, criando factoides, criando polêmicas, criando divisão. Eu fico preocupado com o Neymar porque se ele não for humilde, se ele não reconhecer que para ser capaz de ser o melhor do mundo, ele precisa dos seus companheiros e a atitude de equipe é que vai ser o diferencial estratégico nessa sua jornada, pode ser que ele fique no meio do caminho, apesar de ser um atleta individualmente tão talentoso. Falta competência emocional a Neymar e eu espero que ele busque evoluir, crescer diante dessa perspectiva com a tomada de consciência que seja agregadora. Se a gente quiser evoluir, se a gente quiser melhorar, se a gente quiser ter competência emocional, a gente precisa, primeiramente, de humildade. Tem uma historinha que ilustra essa relevância, essa importância da humildade. Tinha um príncipe que morava no Japão medieval. Ele era um grande guerreiro, participou de várias batalhas, vários duelos, nunca perdeu uma luta. Era muito competente com a arte da espada. Tinha várias esposas, concubinas, tinha samurais que dariam a vida por ele cometendo harakiri, tinha palácios, castelos, vassalos. Só que ele tinha uma ambição pessoal, ele queria ser o melhor samurai da história do Japão. Seu projeto individual era ser o maior guerreiro da história do Japão e ele queria que seu nome ecoasse pela eternidade. Então ele chamou seus assessores, seus sábios, seus parceiros na gestão do território e disse: eu quero que vocês procurem o maior mestre na arte da espada, que eu quero me oferecer para ser seu discípulo, que eu quero aprender a empunhar a espada como nenhum outro homem na história do Japão. E seus assessores pesquisaram, foram nos dojos, centros de treinamento de artes marciais, foram nos templos, procuraram os maiores experts na espada samurai e todos voltaram com o mesmo nome. Olha, o maior mestre na arte da espada é o mestre fulano de tal. O príncipe então disse: recolhe os meus tesouros, coloque nas carruagens. Pegue as minhas mulheres, esposas, concubinas, coloque nas charretes. Convoque o meu exército, coloque com as armaduras reluzentes em direção
dessa busca do grande mestre. E assim ele fez. Foram na última vila onde o mestre tinha sido visto. Chegando lá, não, o mestre não está por aqui, se mudou. Peregrinaram, procuraram, até que conseguiram encontrar numa montanha distante, num lugar meio desértico, inóspito, uma casa isolada. Então ele cerca com seus séquito de seguidores, seus soldados, seus guerreiros, suas esposas, as carruagens com seus tesouros. Ele desce do cavalo com a armadura reluzente e bate na porta. Então abre a porta rangendo, aparece um senhor de cabelo branco, parecendo o Sr. Miyagi daquele filme Karate Kid, que já passou algumas vezes na sessão da tarde. E aí quando o mestre vê aquele príncipe com a armadura reluzente na sua porta, diz, pois não? Aí o príncipe disse, eu estou procurando o mestre fulano de tal. O mestre sou eu. Ele, mestre, que honra. Eu sou o príncipe e vim de muito longe para me oferecer para ser seu discípulo, porque eu quero aprender a arte da espada. O mestre disse, puxa vida, você veio de tão longe me procurar, que honra, que desafio, você trouxe tudo que é de valor junto com você, entre, você deve estar cansado, vamos conversar, vamos tomar um chá. E eles entram, sentam naquela mesinha baixinha oriental e o mestre começa a servir o chá. Prepara, coloca no bule e o príncipe aproveita aquela oportunidade para ter uma entrevista de seleção. E começou, mestre, porque eu participei de várias batalhas, já matei não sei quantos adversários, nunca perdi uma luta, eu treino 6 horas por dia com a espada, eu sou muito bom, mestre, você vai ter muito pouco trabalho comigo. Eu sou um guerreiro muito bom. Eu só quero aquele diferencial que um grande mestre pode apresentar para mim, pode me oferecer. Mas veja que vai ser uma relação ganha-ganha, porque quando eu for o melhor guerreiro da história, todos vão perguntar quem foi o mestre desse grande guerreiro. E todos vão dizer que foi o senhor. Mestre, é uma relação que é ganha-ganha, porque eu participei de várias batalhas. Começou a falar de seus feitos. E o mestre continua a servir o chá. E o chá transborda, sai da xícara, vem pro pires, do pires para a mesa, da mesa para o chão. E tem uma pequena cascata de chá. E o príncipe, por quê? Aí quando o príncipe percebe que está transbordando, disse, desculpe, mestre, mas está transbordando o chá. Aí o mestre parou de servir, pegou a xícara cheia e disse, eu sei, é assim que você está, cheio de si mesmo. Quer aprender a verdadeira sabedoria? Jogou o chá fora e mostrou a xícara vazia. Então primeiro esvazie-se de si mesmo e esteja disposto a aprender a verdadeira sabedoria. O príncipe então reconheceu que estava no caminho errado, porque para poder crescer, evoluir, amadurecer e avançar com competência emocional, ele precisava inicialmente de humildade, para reconhecer que sempre a gente pode aprender coisas novas, que sempre a gente tem com quem aprender e onde aprender, que as pessoas devem ser tratadas com respeito. Nós precisamos valorizar as pessoas. Podemos ter níveis de remuneração diferentes, status diferentes, nós podemos ter responsabilidades diferentes, mas a dignidade humana é a mesma. Saber lidar com pessoas, gostar de lidar com gente, ter humildade. Como se fala na Bahia, saber chegar e saber sair. Esse é um ditado baiano. Saber chegar e saber sair das relações, deixando as portas abertas. Tem gente que não sabe chegar e não sabe sair dos casamentos. Termina o namoro, noivado de casamento, fala mal do ex-cônjuge, provoca alienação parental. Tem gente que não sabe chegar e não sabe sair dos cargos de chefia. Quando perde o cargo, não consegue voltar a ser colaborador, tem que pedir licença, tem que ser demitido, precisa ser transferido. Saber chegar e saber sair, humildade, algo que aglutina e que agrega nas relações. Só que além de humildade, nós precisamos de uma outra característica muito importante para que a nossa competência emocional possa deslanchar. Nós precisamos de coerência, coerência entre o que eu falo e o que eu faço, coerência entre o que eu cobro e o que eu ofereço. Infelizmente, vivemos um mundo muito pouco coerente. Poxa, o trânsito aqui tá caótico. Como é que você está dirigindo? Poxa, a política votou em quem? Mas a sala de aula tá suja. Onde é que você jogou o lixo? Precisamos de humildade e coerência. A coerência gera credibilidade, respeitabilidade, atratividade. As pessoas vão querer estar perto de você, porque você agrega valor nas relações que estão estabelecidas. Então, todos nós podemos mudar. Para mudar é necessário que haja desejo e condições e oportunidades. E se a gente quiser esse ciclo criativo de evolução, de melhoria, de maturidade, de harmonia interna e na relação com o mundo, nós precisamos de humildade e de coerência. Na vida, nós podemos fazer 2 perguntas. Uma pergunta que atrapalha bastante e uma pergunta que permite a gente crescer e evoluir. Infelizmente, fazemos muito mais a pergunta que atrapalha e fazemos pouquíssimo a pergunta que ajuda a gente a crescer. A pergunta que atrapalha é a pergunta quanto custa e a pergunta que permite a gente evoluir é a pergunta quanto vale. Infelizmente, ficamos muito aprisionados no mundo do menor esforço, do menor custo, do preço mais baixo. Eu fico muito chateado na área de recursos humanos, eu sou consultor,
quando eu ouço uma empresa dizendo: nós vamos contratar um funcionário para aquele cargo. E qual vai ser a faixa salarial, o piso, o mínimo necessário? Eu sou professor universitário de cursos de graduação e pós-graduação e eu fico muito triste com os meus alunos quando me perguntam: professor, cai na prova? Não! Oba! Então não precisa estudar, não é prof. Digo: ô meu filho, você estuda porque cai na prova ou porque é importante para a sua formação? Ah, professor, o senhor está nos pressionando. Eu só estou perguntando o que é que você quer de sua vida. Porque a pergunta que você faz determina onde você vai chegar. E se você quer ter competência emocional, você não tem que estar em busca do mínimo, do piso, da média, do menor esforço. Você precisa estar em busca do melhor, da transcendência, do desafio, da evolução. Para isso, a gente precisa se posicionar na vida de maneira estratégica, com muita competência emocional, com muita maturidade, harmonia e capacidade de administrar as frustrações e viabilizar que as nossas potencialidades deem bons frutos. Então, cuidado com a pergunta que você faz. Que faculdade você quer? A mais barata, que o professor não cobre muito estudo e que eu consiga tirar nota alta fácil. Existe? Existe. Agora, se vai agregar valor para sua formação, para sua vida e para sua carreira, vamos ter que perguntar depois. Porque que faculdade você quer? Eu quero a melhor de todas, que tenha uma grade curricular excepcional, professores exigentes, mas que sejam coerentes porque cobrem aquilo que eles dão e que permita que eu aprenda coisas novas, me superando continuamente. Para isso tem que me dedicar, para isso tem que ter um esforço. Mas esse esforço não custa, esse esforço vale. Eu espero que esse curso que você está fazendo não custe para você, valha a pena, apesar de você ter que pagar, ter que se dedicar em determinadas horas do dia, ter que conciliar com sua vida pessoal e profissional. Mas que isso não seja perda de tempo, isso não seja um custo para você, não seja um fardo, mas seja algo que agrega valor. Porque quando agrega valor é que a gente cresce. Investir na inteligência emocional não custa. Inteligência emocional vale. E para a gente conseguir essa jornada criativa de melhoria, de evolução, a gente precisa de algumas características, algumas competências que são imprescindíveis. A primeira competência necessária para a inteligência emocional é a autoconsciência. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Nós precisamos reconhecer nossas potencialidades. Nós precisamos identificar determinados limites para que a gente aprenda a ser mais tolerante com a gente mesmo, sem nos acomodarmos. Então eu tenho dificuldade para falar em público. O que é que geralmente nós fazemos quando temos dificuldade de falar em público? Perguntamos ao professor: professor, todo mundo tem que falar naquele seminário? O professor diz: não, basta escolher um orador. Então eu não vou falar nada, eu vou ficar somente apertando a troca de slides. As pessoas, muitas vezes, quando se deparam com aquilo que tem medo, com aquilo que tem dificuldades, elas recuam, elas fogem, elas paralisam. Isso não é competência emocional. Porque competência emocional significa enfrentar, superar, aprender com humildade e coerência. Para isso eu preciso ter consciência. Quem eu sou? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero para mim? Quais são minhas dificuldades? Quais são as minhas potencialidades? Onde é que eu posso me posicionar na vida de maneira estratégica para que ela crie um ciclo virtuoso no mundo do quanto vale e não no mundo do quanto custa? Porque nós, seres humanos, não somos vítimas passivas de nada que acontece conosco. Nós somos agentes da nossa própria história. Tem uma historinha que ilustra isso. Tinham dois pescadores que estavam no rio, cada um numa canoa, com rede, pescando. Um joga a rede, quando puxa, a rede vem vazia. Joga de novo, não tem peixe no rio. Então ele reclama: puxa vida, não tem peixe nesse rio, que azar, poxa, deve estar muito poluído. Quando ele olha 80 metros, tem outro pescador que está jogando a rede. Quando ele joga a rede vem cheia. Mas com tanto peixe, a canoa quase vira, quase emborca. Então aquele que não estava pegando peixe nenhum, poxa, eu estou no lugar errado, rema, chega, olha, e coloca a rede. Quando puxa, a rede vem vazia. O que estava lá disse: oh meu Deus, tem espaço para todo mundo, pode ficar à vontade, e joga a sua rede. Quando puxa, peixe, mas tanto peixe que a canoa quase vira, quase emborca. Então, aquele que não estava pegando peixe nenhum teve a humildade e questionou: como é que você consegue pegar tanto peixe? Estou jogando minha rede aqui e não consigo pegar nada. Então aquele que estava conseguindo pegar os peixes disse: me dê sua rede para eu dar uma olhada. Quando eu mostro a rede que ele... Ih, estamos com problema. Sua rede tem um diâmetro dos furos muito largo. Os peixes entram e saem. Minha rede tem um diâmetro dos furos muito menor. Os peixes entram e ficam. Moral da história: não existe rio sem peixe. Existe o uso inadequado da rede. Quando usamos a rede correta, quando nos posicionamos estrategicamente diante da vida, quando temos consciência de como é que está sendo o nosso comportamento, nós podemos mudar, nós podemos evoluir, nós podemos encontrar o ponto de equilíbrio que é tão necessário quando falamos de inteligência emocional. Então, primeiro elemento, primeira competência fundamental para desenvolver a inteligência emocional: autoconsciência.
Só que além da autoconsciência, nós precisamos de uma outra competência muito importante. Nós precisamos de autodisciplina. Nós precisamos investir, nos dedicar, ter foco, tentar construir, viabilizar, colaborar de maneira saudável conosco, com nossas potencialidades. Não procrastinar, não deixar para depois, ter disciplina, insistir, investir naquilo que nos desafia. Tem medo de dirigir? Pegue o carro. Tem medo de avião? Vá voar na próxima viagem, não vá de carro para Salvador, Aracaju, vá de avião. Tá com a crise no casamento? Chama a sua esposa, chama o seu marido, vamos conversar. Tá com a dificuldade com o professor? Não fique falando por trás, não abandone a disciplina, não fique querendo derrubar o professor com a coordenação. Chegue, olho no olho, converse, enfrente. Tenha disciplina, foco, dedicação, coragem. Enfrente os seus obstáculos e desafios. Tenha disciplina para realizar aquilo que você precisa para poder crescer. Tenha paciência, sabedoria para lidar com as frustrações, os limites e os obstáculos, mas procure identificar qual é a rede que você está usando para melhorar constantemente. Porque quando usamos a rede correta, nossa vida prospera, nossa vida evolui, nossa vida melhora. Para isso tem que ter consciência e disciplina. Além de consciência e disciplina, é necessário uma outra característica fundamental, é necessário automotivação, é necessário entusiasmo, comprometimento, responsabilidade conosco, com os outros que nós convivemos em todos os ambientes, nos processos de grupo, nas interações, para que a gente tenha sustentabilidade nas nossas escolhas e relacionamentos e atitudes diante da vida. É necessário que haja motivação, que a gente entre com vitalidade, voracidade, gana, que a gente faça sempre o nosso melhor, que a gente se comprometa com o nosso melhor. Consciência de quem eu sou, disciplina para colocar em prática aquilo que eu quero e motivação para uma afetividade construtiva e agregadora diante dos obstáculos e das possibilidades que nós temos diante da vida. Além disso, é necessário que tenhamos empatia, a capacidade de colocarmos no lugar do outro, entendermos quem é o outro para criarmos vínculos mais saudáveis. A maioria dos conflitos interpessoais advém da nossa dificuldade de tolerar as diferenças. Se eu sou um cara todo arrumadinho, aquele cara que é mais bagunçado, eu acho que ele está errado, que ele é um desqualificado, que ele é indolente, quando na verdade ele tem características que são diferentes das minhas e que geralmente são complementares às minhas. Então, no lugar de entrar em rota de colisão, no lugar de ser intolerante, eu preciso aprender a compreender o outro. Quando eu compreendo o outro, eu me compreendo junto. E quando eu compreendo o outro e me compreendo, eu tenho inteligência emocional, porque teremos menos conflitos e eu vou poder crescer, evoluir e toda a minha potencialidade vai poder desabrochar. E a última característica importantíssima para nós expressarmos inteligência emocional é habilidade social, a capacidade de termos carisma, de nos vincularmos às outras pessoas de maneira construtiva. Você já viu alguém do seu grupo na faculdade que quando diz, gente, vamos para um happy hour depois da aula, todo mundo quer ir? E se vai ter um evento? Vai ter um evento, vamos embora. E aí ele diz, não vou poder ir, gente, eu tenho que ir para casa mais cedo. Naturalmente todo mundo diz isso. Então, deixa para outra. Não é que ele faça lobby para ninguém ir. É que naturalmente ele tem uma capacidade de aglutinar, de integrar, de harmonizar as pessoas em grupos, que ele consegue circular e ser um facilitador. É isso que a gente precisa. Conhece gente que na faculdade, na sala de aula, quando chega, diz, nunca mais sentei com você, deixa eu ficar aqui com você, no outro dia, fica aqui comigo. Ele consegue circular por todos os subgrupos. Ele tem a capacidade de harmonizar as relações, habilidade social, network, marketing de relacionamento, gerenciar bem os vínculos. É importantíssimo, porque no mundo do trabalho tem muitas pessoas que são competentes tecnicamente, mas não conseguem lidar com as pessoas. E quem não consegue lidar com as pessoas não vai ter uma carreira virtuosa. O QI, o coeficiente de inteligência, pode garantir que você consiga um primeiro emprego, que algumas portas se abram, porque você é inteligente e porque você tem um bom currículo. Mas não vai garantir uma boa carreira, uma carreira ascendente, porque se você não souber e não gostar de lidar com pessoas, não souber lidar com suas potencialidades, não aprender a lidar com as frustrações e não tiver maturidade emocional para conseguir administrar toda a complexidade que é a vida interna, o mundo interno e a vida no mundo externo, você não vai conseguir alcançar o voo que potencialmente você teria. Você vai ficar estagnado, você vai andar para o lado ou pode andar para trás, o que é muito mais destrutivo. Então, o que é que nós precisamos quando falamos em competência emocional? Nós precisamos de equilíbrio, harmonia, autoconhecimento, autoconsciência
disciplina, foco, responsabilidade, proatividade, iniciativa, coragem, motivação. Precisamos de empatia e de habilidade para lidar com as pessoas, não gerando conflitos onde haveria a possibilidade de negociação. Sem sombra de dúvidas, Donald Trump precisa de mais competência emocional. Sem sombra de dúvidas, nós precisamos de pessoas que tenham autocontrole, autoconsciência, maturidade. E quando falamos de equilíbrio, maturidade e autocontrole, não falamos de pessoas que são boazinhas, que não conseguem matar uma mosca, que são passivas. Não, porque para a psicologia, quando falamos de inteligência emocional, falamos de equilíbrio entre essas dimensões complexas da natureza humana. Então tem horas que eu preciso ser agressivo. Quem não é agressivo hora nenhuma, não consegue fazer um concurso público, porque para passar num concurso tem que ter uma agressividade, sangue nos olhos, e quem é bonzinho demais, passivo demais, as coisas, ele é atropelado. Em alguns momentos, nós precisamos ser duros. Quem não é duro é atropelado. Só não posso ser agressivo gratuitamente, não é uma agressividade desmedida, não é uma violência antiética, narcisista e autodestrutiva. Porque quem é violento, agressivo demais morre cedo, porque vai encontrar um valente mais do que ele em algum momento da vida. Estamos falando de equilíbrio. Quem ama diz não, como quem ama diz sim. Vemos um mundo hoje que está nos extremos. Então os pais hoje têm dificuldade para dar limite aos filhos, para frustrar os filhos, para dizer não para os filhos, e aí acabam dando tudo, compensando tudo, e aí temos uma geração que não consegue lidar bem com as frustrações, que não consegue postergar, que não consegue abrir mão do desejo imediatista. Isso gera conflito, gera dificuldade e inadaptação. Então o que nós precisamos é de harmonia nessas complexidades da realidade humana na relação com o mundo externo, a partir de uma capacidade de gerenciar e de lidar com os diversos elementos, inclusive contraditórios, que fazem parte das nossas emoções. Então eu amo e odeio, eu tenho medo e tenho coragem, porque todos esses atributos são inerentes à natureza humana. Não devemos extinguir, reprimir, negar nenhum deles, como não devemos ser dominados de maneira absoluta por nenhum deles. Quem tem medo de tudo tem problema, quem não tem medo de nada morre cedo. Por isso que menino se acidenta em casa, não tem medo de altura, cai da janela, não tem medo de tomar choque, bota o dedo na tomada. Vai pra fazenda, não tem medo de cobra, é mordido e envenenado. Medo é adaptativo, pânico atrapalha, fobia limita. Portanto, equilíbrio é inteligência emocional. Esse é o princípio que Daniel Goleman, que cunhou o conceito de inteligência emocional, psicólogo americano, defende. O conceito de equilíbrio, de harmonia, de integração entre os polos opostos que formam a nossa totalidade. É fundamental que a gente leve em consideração que a pergunta que nós fazemos determina onde nós vamos chegar. E a pergunta que permite a gente crescer é a pergunta quanto vale e não a pergunta quanto custa. Portanto, tem uma dificuldade, tem uma limitação, tem uma situação de conflito, enfrente, vivencie, encare, não fuja. Isso é competência emocional. Nem tudo na vida são flores, nem tudo na vida é agradável, mas competência emocional é ser capaz de administrar tanto a fartura quanto a escassez. Quem consegue lidar com isso vai mais longe. Na economia, falta inteligência emocional no nosso país, porque quando tivemos a bonança econômica dos commodities e que o país estava crescendo de maneira significativa ano a ano, não conseguimos fazer reformas estruturais para que esse crescimento fosse sustentável. Quando vieram as crises internacionais, o país caiu numa recessão tremenda, isso sem falar nas nossas contradições internas, tanto em termos políticos e econômicos, mas não vamos entrar na política partidária. Inteligência emocional vale para as pessoas, para os grupos, para as sociedades, para as organizações. E o conceito básico vinculado à inteligência emocional é o conceito de equilíbrio, para que nós possamos estar preparados para lidar com as mudanças de maneira harmonizada com tudo aquilo que vai ser exigido numa realidade externa que nem sempre é favorável para a gente. Para isso eu tenho que ter um espírito questionador. E cuidado, porque as suas crenças têm poder para influenciar a maneira como você se posiciona e as escolhas que você faz no dia a dia. Tem uma historinha que ilustra isso para a gente finalizar. Tinha um sujeito que estava dirigindo no estrada à noite, 2 horas da manhã, com seu carro, sozinho. De repente o carro fura o pneu. Ele vai para o acostamento, quando ele abre a mala do carro, não tem o macaco. Aí ele, ai meu Deus, não tem o macaco do carro, e agora? O que é que eu faço? Não passava carro nenhum, tudo escuro, o celular não pegava. Aí ele viu uma luz distante, ele, pô, deve ser uma casa. E se tem uma casa aqui, alguém está morando lá. Se está acesa a luz é porque tem gente. E se alguém mora aqui, deve ter carro. Eu vou lá e vou pedir o macaco emprestado. Mas, rapaz, se eu for até lá, caminhar nesse escuro, um perigo, e o dono da casa disser que não me empresta o macaco, eu vou ficar muito chateado. Porque vai ser um absurdo. Porque eu emprestaria o macaco.
Não é possível. Não, eu não vou não. Não vou não, porque se o cara não emprestar o macaco, eu vou ficar muito chateado. Mas rapaz, eu acho que eu vou. Não tenho nada a perder. Vou, não vou. Ele acabou indo. Quando ele estava caminhando, ele... Rapaz, se o dono da casa não me emprestar o macaco, rapaz, se esse cara não me emprestar, vai ser um absurdo. Se ele não emprestar, e aí, quando ele chega na casa, toca a campainha, que o dono da casa abre a porta. Pô, não, meu irmão, eu não quero mais seu macaco não, obrigado, viu? Oxente, cuidado. Às vezes nós temos crenças pré-concebidas que vão bloquear nossa possibilidade de realizar interações interpessoais saudáveis e de tomar decisões que sejam agregadoras. Aí está faltando inteligência emocional. Inteligência emocional, equilíbrio, harmonia, circular entre os opostos, ser capaz de ter um repertório comportamental o mais amplo possível para que a gente consiga ter uma boa adaptação diante da vida. Trabalhando os aspectos internos na relação que estabelecemos com o mundo. Por isso, inteligência emocional e relações interpessoais. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse nosso vídeo para refletir sobre as suas escolhas, para saber qual é a rede que você está utilizando no seu dia a dia e qual é a pergunta que você tem feito na hora de tomar suas decisões. Quanto custa ou quanto vale? Lembre-se que quando a gente vai pelo caminho do quanto vale, a gente sempre cresce, evolui, transcende e contribui para o nosso processo de construção de uma inteligência emocional sólida, agregadora, transformadora e construtiva. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado.